Olá, pessoal. Começa aqui o programa Especial Saúde. E como você já sabe, hoje é ainda mais especial. Temos como convidado o Dr. Milton Satti, um renomado cirurgião que atua diretamente com transplante de pulmão e também diretamente atendendo pacientes com Covid-19. Ele é brasileiro, mora e atua em Israel e traz para nós o panorama deste país que vem combatendo brilhantemente a Covid-19. A entrevista exclusiva é feita pela doutora Lúcia Abel Awad. Vamos acompanhar. Olá, Elias, pessoal que nos acompanha no canal Especial Saúde. Estamos começando mais um programa e, como vocês já sabem, todas as sextas-feiras, às 8 horas, sempre trazendo um convidado especial com informações importantes sobre a pandemia, Covid-19, tratamentos, vacinas e também informações importantes para sairmos desse cenário tão crítico que é a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. E hoje nós vamos receber com muita alegria um convidado muito especial, diretamente de Israel, o Dr. Milton Satti. Ele é diretor do programa de transplante de pulmão do Sheba Medical Center, que é um dos melhores hospitais do mundo. Dr. Milton Satti, muito obrigada pela sua participação e pela presença aqui no programa. Muito boa noite, Lúcia. Boa noite a todos os amigos do Brasil. Enorme prazer estar com vocês e estou à sua disposição para as perguntas. Doutor Milton, o senhor é gaúcho, mora há muito tempo em Israel, né? Pelas informações que a gente conseguiu. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional. O senhor é um médico, um dos mais respeitados e o mais importante médico do programa de transplante de pulmão aí em Israel. Eu queria que você explicasse para nós como é que você foi parar aí em Israel e como é que está a vida por aí. Bom, eu me formei em 1975 na Federal de Porto Alegre e fiz minha residência em cirurgia geral no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Depois continuei com a minha residência em cirurgia torácica no Rio de Janeiro, aos cuidados do saudoso professor Jesse Teixeira, que foi um dos expoentes máximos da cirurgia torácica do mundo. Voltei a Porto Alegre em 1980 e até 1989 eu chefiei o serviço de cirurgia torácica do Hospital Conceição, em Porto Alegre, quando recebi um convite para chefiar uma unidade nova de cirurgia torácica que estava sendo aberta em Haifa, no norte de Israel. Como você sabe, nós somos judeus e nós somos judeus ortodoxos e vi aí uma nova oportunidade de desbravar um novo mundo, trazer novidades para a família, trazer um pouco mais de judaísmo para a minha família. E viemos a Israel, a Haifa, onde eu trabalhei por 11 anos. Em 2000, eu recebi um convite para chefiar o departamento de cirurgia torácica do Hospital Beilinson, em Petah Tikva, que é o maior hospital da rede de seguro-saúde da nossa CGT aqui de Israel, a Confederação Geral dos Trabalhadores, que tem muita força. Eles têm 22 hospitais e durante 20 anos chefiei o serviço de cirurgia torácica desse hospital e há cerca de 1 ano e 2 meses eu chefio o serviço de transplante de pulmão do Hospital Sheba, que foi considerado pelo 3º ano consecutivo um dos 10 melhores hospitais do mundo pela revista Newsweek. Mas deixei no Hospital Beilinson um recorde de 774 transplantes de pulmão e agora continuo exercendo essa atividade nesse novo hospital. Hoje tivemos a grata satisfação de liberarmos para casa o nosso primeiro transplante de pós-Covid, de doente que teve seus pulmões destruídos pela corona. Ele ficou em quase 3 meses, ele estava em ECMO e em ventilação. Nós conseguimos acordar ele ficou por cerca de 2 meses em ECMO acordado,
e há 3 semanas atrás ele foi transplantado, recebeu 2 pulmões, e hoje ele está indo para casa para voltar à sua vida normal. Certamente vai ainda precisar bastante de fisioterapia motora, porque ele ficou 3 meses anestesiado, mas isso foi um evento que foi o primeiro caso aqui em Israel de pós-corona de transplante, mas nós temos já mais 3 pacientes pós-corona na lista de espera já de transplante, sendo que um deles está também conectado à circulação extracorpórea, ao ECMO. E no nosso hospital também foi aberto um serviço dentro do departamento de pneumologia, um ambulatório pós-corona também para atender e fazer o follow-up desses pacientes que tiveram seus pulmões mais atingidos pelo vírus. Realmente, a pandemia aqui em Israel ela foi muito forte para o tamanho do país. Tivemos quase 1 milhão de pessoas contaminadas. Hoje, esse fim de semana, infelizmente, ultrapassamos a marca dos 6 mil mortos. E, atualmente, mesmo com as vacinas, nós ainda temos em torno de 900 pacientes graves internados nos hospitais de Israel, dos quais 236, se não me engano, ainda conectados em ventiladores. E no meu hospital, nós temos no tratamento intensivo, nós temos 11 pacientes e 6 deles conectados a ECMO. Existem em Israel 72 máquinas de ECMO espalhadas por todos os hospitais, e nós temos hoje 56 pacientes conectados a ECMO em todo o país. Muito provavelmente, a grande maioria não vai se recuperar, ou vai ter que precisar de um transplante, porque esses pacientes que, mesmo nós temos alguns pacientes que conseguiram ser desmamados do ECMO, mas o dano pulmonar tornou eles praticamente inválidos. Nossa, isso é uma grande preocupação da Covid-19 hoje, né, doutor Milton, que é até o pós-Covid, que o paciente apresenta morbidades e doenças associadas, principalmente do pulmão, né, que são muito afetados pela doença, e o transplante de pulmão acaba sendo uma solução. E você é referência internacional na área de transplante de pulmão, né, com uma taxa de sucesso acima da média. Então, parabéns pelo excelente trabalho, o excelente profissional que o senhor é. E eu queria saber qual que é a receita de tanto sucesso, né, a sua ida a Israel. A experiência a experiência, o trabalho e o aprendizado que eu tive no Brasil, aliado a hospitais que me permitem uma alta tecnologia, isso eu acho que foi a base do meu sucesso aqui em Israel, poder aliar todos os ensinamentos que eu tive no Brasil à tecnologia de ponta que a gente tem aqui em Israel, né? A base do nosso sucesso aqui em Israel, muito trabalho, muito estudo. Ainda meu contato com a medicina brasileira ainda é muito, muito intenso. Eu tenho ainda grandes amigos no INCOR, principalmente o professor Fábio Jatene, meu amigo de mais de 40 anos, e toda a turma do INCOR, o pessoal de Porto Alegre, que eu ainda tenho contato, o Dr. Nelson Rosenberg, no Hospital Conceição, o Dr. Figueiredo Pinto, na PUC. Nossa, muito... A gente fica muito honrado assim, que ver um brasileiro, né, em Israel com tamanho brilhantismo na sua carreira, na sua profissão. Israel tem algum protocolo utilizado, padrão, para tratamento da Covid-19? Porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente está observando uma descentralização em relação a tratamento. Então, o tratamento ele é muito condicionado ao hospital, à conduta do médico, cada médico utiliza um protocolo, e isso tem gerado aí importantes mortes, né? E eu acho que deveria ter um padrão de tratamento para esse paciente com Covid. Aí, em Israel, qual que é o tratamento que vocês usam? Bom,
Enquanto o paciente não tem problema de saturação, não existe tratamento. Pacientes que estão em casa, o tratamento é sintomático. Se tem febre, vai tratar a febre. Se tem tosse, vai tentar melhorar a tosse. Se tem uma infecção secundária, vai tratar a infecção, mas não tem nenhum protocolo de tratamento. No momento que esses pacientes passam a ter problema de saturação com o ar ambiente, que são levados a hospitais, aí o tratamento básico é corticoide e anticoagulante, e medidas de apoio. Médicos de família aqui, Israel é um país onde, como na Inglaterra, o sistema de GPs, de General Practitioner, o médico de família, é muito desenvolvido. Então, o médico de família é o primeiro que vê todos os pacientes. Então, ele não vai receitar nenhum antibiótico, nenhum fármaco que não seja sintomático para os doentes que foram diagnosticados com Covid. Antes desse paciente chegar no hospital, se infelizmente ele piorou e vai precisar ser hospitalizado, o protocolo é o mesmo em todos os hospitais. É padrão, né? É padrão, é anticoagulante, e corticoide e medidas de apoio, né, de sustentação. Porque aqui nós começamos, enfim, com um discurso que era para usar cloroquina, hidroxicloroquina, depois ivermectina, anita, e agora saiu recentemente uma nota dizendo que o remdesivir pode ser utilizado para tratamento de pacientes com Covid, né? Porque o que acontece, como aqui, e, enfim, vários lugares do mundo também, o paciente só deve procurar o hospital a hora que ele tiver com uma deficiência respiratória importante ou com alguma fadiga respiratória, muitas vezes pode ser tarde demais e a doença já está no estágio muito avançado. Hoje, não teria... Israel tem adotado ou tem utilizado algum medicamento para evitar que esse paciente chegue a algum agravamento? Que a gente viu falar de um spray nasal, inclusive foi uma comitiva brasileira aí para Israel a respeito desse novo medicamento. Eu realmente foi desenvolvido aqui no hospital perto do nosso, no Hospital Ifflog. Ele não é uma droga contra o Covid, é uma droga anti-inflamatória de atuação local, né? Ela vai combater o edema causado pelo Covid no interstício pulmonar, nas paredes dos alvéolos. É uma droga que está em experimentação. Eu acho que não chegaram ainda nos 100 pacientes. E eu não tenho maiores comentários. O que eu sei é o que está sendo veiculado só pela mídia. Mas, volto a repetir, não tem nenhum tratamento preventivo aqui em Israel para ninguém que tenha Covid-19, a não ser ficar em casa, tentar se resguardar, usar a máscara. E nós aqui, realmente, se você vai a Israel, agora, infelizmente, na última semana, com essa oba-oba, que todo mundo, mais de 70% da população já tomou pelo menos a primeira dose da vacina, então começaram a liberar os bares, restaurantes, futebol, mas temos que levar em conta que daqui uma semana vai ter eleição aqui em Israel. Então, o Benjamin Netanyahu, nosso primeiro-ministro, que fez um grande trabalho para trazer essas vacinas, né? Isso realmente é mérito exclusivo dele, que em abril do ano passado, quando começou a se pensar que a Moderna e a Pfizer estavam começando a pensar numa vacina RNA, ele foi lá e fechou o contrato comprou 4 milhões de doses de cada uma dessas duas companhias e pagou cash, né? Foi com esse dinheiro eles continuaram as pesquisas. Israel investiu $1 bilhão nessa compra e com isso ele ganhou muita popularidade, realmente fez muito bem para o país, mas ele está usando isso agora como o fato mais importante da campanha dele.
e como querem que o povo vote, vá para as urnas e tal, essa última semana, realmente, o país praticamente voltou a uma quase normalidade, apesar do pessoal ainda andar todo mundo com máscaras, e eu acho que isso é uma coisa que vai continuar ainda por bastante tempo. Os hotéis ainda não estão abertos, o aeroporto ainda está fechado, nós temos voos seletivos de companhias israelenses, estão trazendo israelenses que estão em vários lugares do mundo para poder votar nas eleições, que vão ser terça-feira que vem, mas os aeroportos ainda estão fechados, né? E o plano do governo é que para fim de abril se possa tirar a máscara. A gente não sabe ainda como é que vai ser, porque uma coisa é certa, pelo menos no nosso hospital, todo o corpo clínico foi vacinado, nós fomos vacinados, primeira dose nós recebemos na primeira semana que as vacinas chegaram em Israel, na última semana de dezembro, e nós somos obrigados a dosar anticorpos do fim, depois de 2 semanas da segunda dose. E realmente, praticamente 100% da população do hospital, que nós dosamos antes da vacina e depois da segunda dose, e deu positivo para todo mundo. E nós vemos que, atualmente, os doentes graves que nós temos nos hospitais são daqueles abaixo da faixa de 60 anos. Não temos nenhuma pessoa grave que recebeu a vacina, foi internada. Tivemos quase 5 milhões de pessoas que tiveram já a segunda dose. Nós temos 30 e poucos casos de pacientes internados, mas sem precisar de ventilação artificial. Então, a vacina funciona. O que não se sabe é até quanto tempo. Isso, essa é a grande incógnita. E o governo aqui continua comprando vacinas, porque já estão começando a falar nas entrelinhas, nas declarações do Ministério da Saúde e do próprio primeiro-ministro, que muito provavelmente vai ser necessária uma terceira dose. Todo mundo que recebeu a segunda dose da vacina aqui recebeu um tal de passaporte verde, que vai nos deixar, nós vamos poder sair de Israel e viajar para a Europa e para os Estados Unidos, mas a validade desse passaporte verde é 6 meses, a partir da segunda dose. Então, a gente não sabe o que vai ser, porque uma coisa se sabe, Israel não vai ter condições de dosar anticorpos de toda a população daqui a 6 meses. Vai ser muito mais fácil dar uma terceira dose da vacina do que fazer dosagem de anticorpos de 9 milhões de pessoas. Sem sombra de dúvida. E a vacina que é dada aí, doutor Milton, é só da Pfizer? A vacina que está sendo dada aqui até agora foi só da Pfizer. Nós temos um estoque de 4 milhões de vacinas da Moderna comprado, mas não chegou tudo ainda, a maioria não chegou a Israel. São vacinas muito parecidas. E nós temos a vacina israelense, que está sendo desenvolvida em cooperação com o Instituto de Biologia de Israel, junto com o Hospital Hadassah. É uma vacina diferente, uma vacina com vírus atenuado, não é uma vacina RNA. Já começaram os estudos clínicos, em torno estão chegando já a quase 3 mil pacientes, se não me engano, e ela deve ficar pronta para ser usada no público em torno de maio, por aí. E talvez isso aí vai ser uma forma de Israel... Aqui todo mundo já vai estar vacinado, mas talvez seja uma oportunidade de Israel vender essa vacina para outros lugares do mundo. A vacinação, de fato, ela protege, mesmo na presença dessas variantes? Vocês detectaram variantes aí em Israel? Sim, de janeiro até 2 semanas atrás, nós tivemos mais mortes do que todo o ano de 2020. Olha! E o governo acha que isso é causado pela variante britânica. A variante inglesa, que realmente ela tem uma virulência bem maior, ela se propaga muito mais fácil, um contágio muito mais fácil,
e foi causador do número bem maior de mortes nesses primeiros 2 meses e meio do ano. Foram detectados alguns casos da variante sul-africana e também da variante brasileira aqui. Mas o pessoal que trabalha na área da infectologia acredita que as vacinas que nós recebemos aqui, elas cobrem todos esses tipos de vírus. Graças a Deus, pelo menos isso é o que todos os cientistas vêm afirmando, que mesmo na presença dessas variantes, as vacinas, elas funcionam e protegem. Então, já é uma ótima notícia, né? Só que a gente tem que vacinar, doutor Milton, numa velocidade mais rápida do que a do vírus, o que não está ocorrendo aqui no Brasil. Aqui a gente está vacinando muito devagar e o número de casos explodindo. Estamos aí com cerca de 2.000 óbitos por dia aqui no Brasil. Lógico, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Muito maior do que Israel, mas, infelizmente, os acordos com as farmacêuticas não foram feitos no ano passado, no momento em que até que a Pfizer se prontificou a fazer o fornecimento das vacinas, e hoje os contratos ainda estão sendo feitos, né, para trazer outras vacinas aqui para dar conta de imunizar a população inteira. Qual que é a sua opinião, né, como especialista, como médico, que o Brasil deve adotar para poder combater essa pandemia? É uma só. Antes da vacina, tem a máscara. A máscara é bem mais barata e eu acho que bem mais efetiva. Uma coisa interessante que aconteceu aqui em Israel com o uso da máscara é que no ano de 2020 não teve quase resfriado. Ninguém se resfriou aqui em Israel. Porque estava todo mundo mascarado, todo mundo protegido. Então, a máscara funciona, realmente funciona. Então, infelizmente, nós vimos aí no Brasil aquelas aglomerações nas praias, né, todo mundo bebendo junto, dançando junto, sem máscara, sem nenhuma proteção. A proteção efetiva é a máscara. Se o povo brasileiro se conscientizasse disso e usassem a máscara e usassem um pouquinho de restrição social, eu acho que o problema seria muito menor do que vocês estão vivendo hoje no Brasil. Mas a gente vê, né, doutor Milton, a participação do governo muito efetivamente nessas campanhas de vacinação, né, estimulando o uso da máscara, muito diferente aqui no Brasil, né? O próprio ministro israelense foi à televisão, se vacinou, enfim, mostrou a importância do uso da máscara, e a gente não vê esse estímulo aqui, infelizmente, no nosso país. Eu acho que isso também é importante, você não acha? Eu acho que sim, né? As pessoas do primeiro escalão, certamente, eles têm que dar o exemplo, né? E aqui vocês viram, todo mundo, primeiro israelense ser vacinado foi o nosso primeiro-ministro, né? Então, também se faz a propaganda da mídia aqui, é muito grande para a população se vacinar, em todos os ramos da população. O governo criou pessoas especiais ligadas à comunidade árabe para fazer o esclarecimento de porquê da vacina, pessoas ligadas à comunidade dos judeus ortodoxos, todos eles para falarem na linguagem que eles entendem, né, da necessidade da vacina, para a população etíope aqui de Israel também, porque realmente é importante, e não se pode negar o que a ciência faz, né? Realmente conseguir, em menos de um ano, empresas farmacêuticas botarem em uso clínico vacinas com a eficácia que nós estamos vendo agora das vacinas da Pfizer e da Moderna, realmente eu acho que são feito estrondoso para a humanidade, né? Isso é um acontecimento mundial que eu acho que nos faz nos sentirmos grandes como seres humanos. E eu acho que isso não pode ser negado. Eu acho que isso aí é um grande feito da ciência. E temos essas vacinas em tempo recorde, né, doutor Milton? Porque
Imagine que a pandemia começou, né, no início do ano passado, final de dezembro de 2019, primeiro, né, até a OMS constatar que realmente havia uma pandemia no mundo, né? As vacinas hoje estão disponíveis, a gente está realmente conseguindo, né, imunizar a população, e o Brasil tem o maior programa nacional de imunização, que é exemplo para o mundo. Infelizmente, a gente não tem vacinas suficientes, né? O processo está muito lento e o vírus está se disseminando muito rapidamente, porque essa cepa P1 que está em Manaus, ela tem um poder de efetividade maior, né? Por isso que a gente está vendo esse aumento expressivo de casos e de óbitos, né? Mas enquanto não tem a vacina, tem que usar a máscara. É a única coisa que funciona e que não custa praticamente nada, e máscara e distanciamento social. Não tem outra opção. Foi assim que na China eles não tinham a vacina também, mas era uma população que cumpria as ordens das autoridades. Isolamento Vocês social. aí em Israel fizeram lockdown também? Fizeram? Sim, claro. O ano de 2020, praticamente não teve colégio, todo mundo estudava por Zoom, não tinham shopping centers, ficaram fechados quase um ano, só o que estava aberto nos supermercados, farmácias, e as praias estavam fechadas, todo mundo nas suas casas, ninguém saía. Carros pararam, pessoal que podia trafegar era gente que era fundamental para o funcionamento do país, com placas especiais nos carros. Pensando numa doença viral e de proporções gigantescas, como é o caso da Covid-19, que tem um grau elevado de infectividade, Israel conseguiu conter a pandemia, vacinou a população, está vacinando, né? Hoje é um país que se encontra numa melhor condição e controle da pandemia, assim como a China também, mas a gente percebe que as fronteiras não podem ser abertas, os outros países também têm que ter esse controle, porque senão acaba espalhando ainda mais essas infecções. Quer dizer, não é uma questão só do meu país, isolei, imunizamos, todo mundo protegido. Não, temos que pensar como um todo mundo tem que fazer a sua parte, né, doutor Milton? Certamente, todo mundo que eu vejo, por exemplo, outros países que fizeram lockdown, como a Nova Zelândia e a Austrália, né? A Austrália, que tem em torno de 40 milhões de habitantes, se não me engano, tiveram 239 mortos. A Nova Zelândia, com menos de 40, né? Mas foram países que foram muito mais rigorosos que Israel, né? Se vocês vão ver, 6 mil mortos para uma população de 9 milhões é bastante. É bastante. Porque aqui só que nesses 50 mil pessoas, o governo, por um lapso ou descuido, não colocou eles em isolamento quando eles voltaram, não fez dosagem não fez exame de Covid. Então, depois, 2 semanas depois do fim do ano passado, explodiu aqui em Israel novamente a doença, como eu te disse, de janeiro, fevereiro, e tivemos mais mortos do que todo o ano de 2020. Então, assim, mesmo com essas vacinas e as pessoas vacinadas, ainda temos aí muita lenha pela frente, muito chão, né? E muito cuidado, continuando a usar a máscara, fazendo o distanciamento social, porque ainda temos que ver também se haverá necessidade de uma terceira dose, né? Se toda a população será imunizada, porque realmente é uma condição nunca vista na humanidade, muito difícil, um desafio muito grande, né, para os médicos, principalmente para a classe médica que está ali no atendimento, né? Engraçado que aqui a gente está observando que a faixa etária das pessoas infectadas ela está afetando mais jovens do que idosos, né? E também o tempo de permanência na UTI também tem se prolongado bastante. O mesmo vocês têm visto aí em Israel,
o perfil do paciente que vai para a UTI? Realmente, os pacientes que vão para a UTI, aqueles que não morrem, eles ficam bastante tempo, sim. Isso aí e todos esses que ficam no respirador, tem todos os danos da ventilação mecânica, danos pulmonares, danos motores, perdem massa muscular, depois quando acordam, tem problemas cognitivos. Então, tem uma constelação de problemas que os pacientes que conseguem sair vivos da UTI, eles têm um caminho muito longo pela frente e também nem todos conseguem se recuperar e voltar a uma atividade social e de trabalho como tinham antes da doença. Isso é uma preocupação, né, doutor Milton? Que hoje os médicos estão vendo que os pacientes que conseguem, né, vencer e sair da terapia intensiva carregam aí essas comorbidades, né, essa morbidade durante muito tempo, problemas musculares, cognitivos, como você mencionou. A gravidade da doença ela está associada à idade, a comorbidades, a diabetes ou hipertensão, a problemas pré-existentes, ou você acha que é um fator genético? Porque a gente vê jovens sendo infectados, né? E também apresentando quadros graves. As diabetes, o que a gente vê aqui, diabetes, hipertensão, obesidade mórbida, são fatores colaterais que contribuem para a gravidade da doença. Uma outra coisa é que nós tivemos vários casos aqui, inclusive muitos casos fatais, são de gestantes no último trimestre da gravidez. Então, o governo deu prioridade a gestantes de todas as idades que estejam a partir do 3º mês de gravidez receberem vacinas imediatamente, porque tivemos vários casos de gestantes que foram a óbito nos estádios mais terminais da gestação. Então, é um fator de agravamento da patologia também. E reinfecção é frequente também? Vocês têm visto bastante ou não? Não, isso a gente não vê aqui. Os casos são muito esporádicos, muito raro, a gente não tem notícias, não. Pelo menos isso, graças a Deus, né? Quem teve pode ficar, de certa forma, sossegado, né? Mas agora tem uma recomendação do Ministério da Saúde, o pessoal que foi infectado pelo Covid, em vez de fazer 2 doses da vacina, eles recebem 1 dose só. Isso já está preconizado em Israel? O governo começou a vacinar o pessoal que foi infectado, sim. Porque uma coisa que se viu é que os níveis de anticorpos do pessoal que teve a doença são bem mais baixos do que aqueles que receberam a vacina. Então. Quer dizer, a vacina tem que ser administrada mesmo naqueles que tiveram Covid, até para garantir essa permanência de anticorpos protetores, né, doutor Milton? Sim. Certo. E aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os brasileiros aqui que estão ouvindo a nossa entrevista e dizer aí umas palavras para nós que estamos aqui atravessando esse momento difícil da Covid-19 no Brasil. Olha, eu acredito muito, como eu disse no início da entrevista, eu acredito muito na medicina brasileira, ela é muito competente, mas o povo tem que obedecer os doutores. O doutor mandou botar a máscara e não ir para a praia, tem que ficar em casa ele vendo televisão, não ir para a praia, até que chegue a vacina. Depois que tiver as vacinas, tudo bem, mas enquanto isso, máscara e distanciamento social são as coisas mais importantes para prevenir a doença e escutar o que os médicos conceituados do Brasil falam toda hora na televisão. Muito bom. Doutor Milton, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no nosso canal.
Dr. Milton Salter, que é diretor do Programa de Transplante de Pulmão, do Sheba Medical Center, um profissional brilhante, uma carreira realmente de destaque em Israel, uma referência na área de transplante de pulmão. Gostaria muito de agradecer a sua participação. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Próxima. Tudo de bom. Boa noite, Brasil. Obrigada. Pronto. Tá aí, portanto, pessoal, a brilhante entrevista que a doutora Lúcia Belwad fez com o Dr. Milton Sati, ele que é um médico brasileiro que mora e atua em Israel, renomado cirurgião, atua com transplante de pulmão e também com pacientes da Covid-19, trazendo então por que o sucesso de Israel no combate ao coronavírus. Espero que a gente possa ter aprendido com Israel e também aplicar esses aprendizados, esses ensinamentos aqui no nosso país. Pessoal, obrigado pela companhia, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau, tchau!